Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos no programa Israel e a Igreja. Já falamos de vários personagens que dizem respeito ao povo de Israel, importantíssimos, e entramos também numa importante história ou um importante tópico, que é o Messias, um personagem extraordinário e muito interessante e importante na vida de Israel. No episódio passado já falamos bastante coisa e vamos dar continuidade. Estamos na parte em que José estava no Egito como governador e que já tinha buscado, é uma história longa que nós estamos simplificando, que essa história está em outros programas aqui do Instituto Bíblico. Então estamos no ponto em que Jacó já estava no Egito com José e que Jacó estava próximo à sua morte, chamou os filhos para abençoar. Então vamos falar a respeito disso, porque nós vamos colocar nosso foco, a nossa atenção na bênção patriarcal, porque exatamente os patriarcas, eles eram um tipo do Messias, então são figuras importantes para nós. Jacó, então, antes de partir, chamou os filhos para abençoar, havendo a expectativa de que fosse declarado patriarca sucessor, sendo já patente que José ocupava esse lugar. Antecipadamente, chamou a José e, ao invés de lhe impor as mãos, confirmando-o como patriarca, procedimento usual, Jacó adota outro procedimento profético. Chamou os dois filhos de José, Manassés, seu primogênito, e Efraim, e impôs as mãos sobre eles de forma cruzada. A mão direita sobre Efraim, o menor, e a mão esquerda sobre Manassés. José tentou desfazer, entendendo ter sido um engano, mas Jacó disse que era assim a orientação divina. Através deste ato, saltando José, indo direto aos seus filhos e ainda invertendo a imposição de mãos, estava anulando o entendimento do critério da primogenitura por descendência patriarcal natural. Jacó disse a José que, como Rúben e Simeão são seus primogênitos naturais, assim serão os seus filhos Manassés e Efraim, segundo critérios espirituais, porque eram filhos de José, que era aquele que foi levantado de forma espiritual também. Portanto, doravante, os patriarcas que apontavam para o Messias seriam identificados de forma espiritual ou profeticamente, e não mais como no início, Abraão, Isaac, Jacó, etc. O texto bíblico merece comentar, está em Gênesis 48:5. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Os primogênitos espirituais trocados pelos primogênitos naturais. Atente-se que dentre os netos de Jacó, que eram muitos, nada havia de especial em Manassés e Efraim que os identificasse como patriarcas. Mas a indicação é que eles eram primogênitos do espiritual. Portanto, o verdadeiro critério de Deus é a escolha do patriarca ou representante das tribos por sua própria escolha ou por sua própria ordenação. Doravante, os representantes das tribos ou patriarcas seriam identificados por profecia, determinando tipos com atributos do Messias. Quando José, ainda na história de José, quando os seus irmãos vão buscar pão e não conheciam José, portanto,
Ainda quando José era dado por desaparecido e morto para o pai Jacó, havendo fome na terra, foram os irmãos buscar comida no Egito, onde José agora era governador, não sendo reconhecido pelos irmãos em razão de seus aspectos egípcios e mais velho. José entendia o idioma hebraico falado pelos irmãos, sabendo tudo que eles falavam e tudo que se passava, mas eles não o entendiam, porque eles se expressavam no idioma egípcio. Tipologicamente, o Senhor Jesus, o Messias, também nos entende perfeitamente, enquanto nós temos dificuldade de entender os seus propósitos. Na primeira vez em que os irmãos estiveram com José, este lhes disse que na próxima vez deveriam trazer Benjamim, seu irmão da mesma mãe, Raquel, que não fora com os irmãos porque Jacó não permitiu. Havendo fome novamente, tiveram que voltar José, e para a ida de Benjamim, Judá se responsabilizou por ele, ficou por fiador dele. Mediante uma estratégia promovida por José, ao despedir desta segunda vez seus irmãos, colocou o seu copo de prata no saco de trigo de Benjamim e mandou que a guarda fosse atrás deles sob pretexto de que haviam roubado tal objeto. Diante dessa circunstância, voltaram todos ao Egito, porque o copo estava no saco de trigo de Benjamim. E José reteve Benjamim como prisioneiro, qualificando-o como aquele que furtou o copo de prata, ou seja, malfeitor. Diante da ordem de prisão de Benjamim, Judá se moveu pelo amor do pai Jacó por ele. O mais novo e filho da mulher que mais amava, irmão de José, que havia sido dado como morto. Além disso, Judá havia se responsabilizado e tinha ficado por fiador dele. Judá se dirigiu a José com súplica e explicou que seu pai morreria se Benjamim não retornasse e que havia ficado por fiador dele. E Judá se colocou no lugar de Benjamim como escravo. Nesse momento, Judá assume a postura de sacerdote, que é aquele que intercede, oferece dons e sacrifícios pelo pecado e se interpõe no lugar do pecador, sendo esse outro atributo preponderante do Messias. Diante da entrega de Judá por Benjamim, José se dá a conhecer aos irmãos em uma ocasião de grande choro de alegria e declara que Deus permitiu tudo para a salvação da sua casa. Profeticamente, para os nossos dias, o Senhor se revela quando nos entregamos inteiramente a Ele, como fez Judá. José manda buscar Jacó, seu pai, e toda a família com completa aprovação de Faraó. Quando José, que é Israel, vem com todos 70 almas, manda Judá à frente se encontrar com José. Quando os dois se encontram, evidenciam-se os dois maiores atributos do Messias, sacerdote e rei. Judá sacerdote, José rei. Gênesis 46, 28. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José, para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Gênesis 46, 28. Falando agora sobre Moisés, também no aspecto de Messias, porque já falamos sobre Moisés. Havendo Moisés atuado como mediador no Velho Testamento, ele também profetiza a respeito das bênçãos sobre as tribos, sem destacar o representante, agora assimilado o critério por escolha espiritual, dando direções proféticas a respeito do Messias. Tendo o povo de Israel se multiplicado, Deus orienta a abençoar
todo o povo com a chamada bênção apostólica ou bênção patriarcal. O texto fala assim: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Números 6, 23 a 27. No Novo Testamento, essa bênção é estendida à igreja mediante as orientações proferidas pelo apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 3, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. De forma clara e evidente, Moisés deteve atributos do Messias. Em sua história é tão importante que nós já dedicamos uma parte sobre ele, já falamos sobre ele. Moisés, quando estava para partir, proferiu uma profecia sobre o Messias, em Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Falando também sobre Josué, foi ordenado para realizar as batalhas e promover as conquistas da terra de Israel, sendo um exímio general evidenciando outro atributo do Messias, o Senhor dos Exércitos. A palavra diz assim: assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas de o sul e as campinas, e as descidas das águas, e todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Josué 40, capítulo 10, verso 40. Outro texto no Novo Testamento, falando já a respeito do Senhor Jesus, o Rei, o verdadeiro Messias, ou o Messias, a palavra diz assim: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios, capítulo 15, versos de 24 a 26. Não acabamos ainda de falar tudo sobre o Messias, porquanto é uma figura muito importante na história de Israel. Nós vamos ficar por aqui no dia de hoje e daremos continuidade, finalizando sobre o Messias, no episódio que vem, na semana vindoura. Agradecemos a presença de todos, a paz do Senhor Jesus.